áudio ou mesmo vídeo. Vamos ver como é que vai ficar e qualquer coisa a gente joga fora, né, Donato? Mas vamos ver. Ok. Eu tinha feito esse slide aqui mostrando um pouquinho, né, da minha história profissional, graduação, né, eu fiz engenharia mecânica, assim como o nosso amigo Rodolfo também sou pé vermelho, ele é de Cambé, eu sou de Cornélio Procópio. Até agora os pé vermelhos 100% aqui, hein, Rodolfo? Aí eu coloquei aqui alguns, né, MBAs, pós e tudo mais, estou fazendo mestrado agora na Federal, estou no mundo automotivo desde da década de 90, final da década de 90, mas eu não achei tão legal esse slide depois que eu vi o dele, cara, e como nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né, cara, eu achei que ficou muito mais legal o dele, então eu fiz desse jeito aqui, ó. Então em cima as empresas pelas quais eu passei, né, na Denso eu era estagiário ainda, né, antes disso eu fui bolsista do CNPq, trabalhando com robótica. Se quiser Aí passei colocar pela... na TV ali. Aí passei pela Chrysler, isso foi um período curto. Eu me formei justamente naquele momento que estava vindo Chrysler, Renault e Audi para cá. Foi um período muito bom, né? 98. Inclusive foi o ano que, se não me engano, a Toyota também veio para o interior de São Paulo. Aí eu fui para a Tritec, que era uma joint venture da Chrysler com a BMW, e ali eu aprendi bastante sobre Lean, me tornei um apaixonado sobre a filosofia Lean, uma vez que nós tínhamos na época ali um plant manager que levava muito a sério esse conceito, e no fim ele acabou indo para a Toyota, né? Eu fiquei ali praticamente até a empresa ser vendida para o grupo Fiat, me tornei líder de pilar do WCM, até a gente falou de WCM na semana passada, e estou na Volvo desde 2010. Ao longo dessa jornada toda eu fiz, né, como eu falei, fiz engenharia mecânica, fiz algumas pós, né? O período que eu fui bastante para Minas, eu fiz um curso muito legal na Dom Cabral. Ano passado, eu fiz um curso incrível no Rota 40+, que fala da teoria U e começa com biografia e tudo mais. Ele sai um pouco desse techniquez, mas é incrível, eu recomendo, né? Vale muito a pena até para você se conhecer melhor. E como eu comentei, estou começando o mestrado agora na Federal. Como apaixonado pela filosofia Lean, o Lean Institute eu tenho ido, né, sempre que eu posso no Lean Summit. Fui 4 vezes. A ideia é ir esse ano, mas sabe Deus o que vai acontecer com esse 2020 maluco que nos presentearam de janeiro para cá. E além disso, eu tenho desde 2011 dado aula, né? Eu comecei na PUC, engenharia logística de operações e tudo mais, né, dentro da academia Lean. Dou aula também na UCF, dou aula no Senai. E como o logotipo do não estava aqui em cima, Donatão, eu nem precisei colocar ele de novo, né? Aí eu já reduzi aqui a perda de ter que colocar 2 vezes. Boa. É isso, eu não quero gastar muito tempo aqui comigo. E eu coloquei aqui alguns acordos, e o legal é que quando eu refiz esse slide, eu coloquei coisas novas justamente porque nós estamos trabalhando de forma remota. Então eu coloquei, mantenha seu microfone no mudo, use o chat para responder as perguntas rápidas, né? Então vai aparecer, você tem a chance de utilizar o chat. Deixa eu até deixar ele na minha tela aqui. Caso mais gente coloque, eu consigo ver. Só que eu não tenho a mesma capacidade do Rodolfo, não, tá? Que ele tá falando, tá pensando, tá respondendo o chat. É inacreditável. Então, se passar batido que vocês colocaram no chat aqui, me perdoem. Eu coloquei também... Levante a mão quando quiser a palavra. O Rodolfo... boa ideia, cara. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um mute em todo mundo. Se eu fizer um stop share, fica fácil. Coloquei todo mundo no mudo, mas eu deixei disponível para vocês tirarem vocês mesmos do mudo, tá? Porque eu posso não fazer isso, mas daí a coisa complica. Então deixa eu dar um share de novo aqui. Levante a mão, daqui a pouco eu explico como é que isso funciona. Aí eu coloquei interesse legítimo voltado ao conhecimento. Coloquei respeito à opinião dos outros, engajamento e participação. E atitude proativa. Vamos embora. O que eu coloquei aqui para vocês entenderem, tá? Eu estou participando do encontro, esse aqui foi no sábado. Então aqui tem um botãozinho para você tirar você do mudo. Aqui tem um botãozinho para você levantar a mão. Então aparece para mim que alguém levantou a mão que pediu a palavra. Aqui em cima você altera para o Speaker View, quando você quer ver apenas a pessoa que está falando. Ou fica dessa forma aqui, com várias pessoas aparecendo.
quando você clica lá, né, ele dá ênfase à pessoa que está falando, isso não estiver sendo compartilhado em uma tela. Se estiver sendo compartilhado tela, só lembrando aqui, né, antes disso, ó, se você levantar a mão, aparece esse azulzinho aqui, né, então você consegue levantar a mão, você consegue abaixar a própria mão, e eu também consigo, vendo isso aqui, abaixar a mão de vocês por ser o host. Quando a tela está sendo dividida, vocês podem deixar as pessoas aqui no canto, podem deixar várias pessoas, como se fosse ali uma coluna, podem deixar uma pessoa só, podem inverter, inclusive, né, para dar ênfase na pessoa e não na apresentação. Eu costumo fazer o contrário, senão não consigo ler o que está sendo apresentado. E o chat, dá para colocar ele num cantinho aqui também. Eu não sei se todo mundo estava adaptado ou já conhecia o Zoom, mas eu quis colocar esses slides para facilitar um pouquinho, né, e vocês entenderem do que nós estamos falando. Aí, vamos começar para a apresentação em si. Eu coloquei uma reflexão preliminar aqui. Eu li bastante coisa semana passada. Um dos artigos que eu vi da HSM falava sobre trabalho remoto. E lendo aquele artigo, me veio na mente esse texto aqui, né? Sem trabalho padrão, é somente o nosso conjunto de crenças e valores que conseguirá apontar o caminho. Ou seja, nós não temos ITP, né, cara? Não temos manual, não sabemos o que vai acontecer com o que nós estamos vendo agora no mundo com a Covid-19. Então, eu acho que essa frase, de certa forma, ela já cria uma certa reflexão inicial aqui para todo mundo. Deixa eu colocar o chat aqui na tela, que ele não está aparecendo para mim. Parte 1, mobilização. O que eu quero falar, né? Vocês lembram lá da chamada que eu coloquei como o Japão e Toyota conseguiram superar suas adversidades. Aí eu queria primeiro mostrar um pouquinho de que país nós estamos falando, né, cara? Nós estamos falando de um país insular que tem diversas ilhas, mas basicamente 4 grandes ilhas. Hokkaido, que é no norte, é muito frio. Kyushu, que é no sul, é extremamente quente. E você tem massas de ar que se chocam no centro desse país, né, gerando cataclismas que de tempos em tempos a gente vê na TV. É um país de terra pobre, né? A água também é pouca e de má qualidade, né? A terra é de origem vulcânica. Então eles têm muitos planaltos, né? Poucas planícies, com, se não me engano, 370 mil quilômetros quadrados, ou seja, não dá 2 vezes o estado do Paraná, e 130 milhões de pessoas se acotovelando no pouco espaço que sobra, né? E eles estão em cima de uma falha tectônica muito grande. Então aqui a gente já vê que não é um local muito propício para ser habitado, apesar de ter uma quantidade elevada de densidade demográfica. E o interessante aqui é o seguinte, né? Eu falei de planaltos e tudo mais, mas se a gente olhar vulcão, eles têm nada menos que 110 vulcões ativos. Se a gente olhar no mapa do país, eles estão espalhados praticamente pelo país inteiro, né? Essa é a realidade do Japão. E se a gente pensar em termos de cultura, né? Até quando eu falo de pequenas perguntas, que vocês podem escrever via chat, uma pergunta que eu faço é: vocês acreditam que a cultura do país é moldada por condições de clima, condições geográficas? Sim ou não? Ou seja, essa característica o Japão tem que sobreviver, né? Sem dúvida, né? Já teve um que escreveu ali. E se você pensar, né, vindo um pouquinho para a nossa cultura, ou até para a cultura de países que tem um inverno muito rigoroso, lá eles tinham que antigamente ter o hábito de economizar no verão para ter o que comer no inverno. Nós nunca tivemos muito isso porque nós temos um país de muita fartura, né? E de certa forma isso molda a cultura. Então o Japão tem, né, todo mundo concordou aqui, o Japão tem na sua cultura a crença de que nos próximos 30 anos vai acontecer alguma catástrofe tão grande ou até pior do que a última que já aconteceu. E eu trouxe aqui algumas imagens de 2011, quando nós tivemos aquele tsunami. Foi em março de 2011, fez 9 anos agora. Então a gente vê a devastação que foi, né? Aquele acontecimento. Você vê navios entrando na cidade, né? Para ter ideia do tamanho do estrago. E o mais legal de tudo, né? Antes disso um pouquinho, né? Essa imagem aqui, apesar de ser pós-tsunami, ela me lembra muito uma imagem pós-guerra, né? Mas o mais maluco é o seguinte: quando a gente vê imagens como essa e percebe que a diferença entre a foto de cima e a foto de baixo, olha só, Donata, é de apenas 6 dias, você vê o quanto isso está realmente no sangue deles, no seguinte sentido: o japonês ele olha para o passado não com saudade, né, mas como experiência, como reverência, para que ele possa olhar para o futuro e arregaçar as mangas e reconstruir.
porque ele não tem outra alternativa. Essa é a realidade dele, né? E o legal, né, isso aqui foi até um amigo meu que comentou, quando eu mostrei esse slide, ele falou o seguinte: os caras não só reconstruíram, como fizeram Kaizen. Fizeram uma melhoria, porque não tinha essa ciclovia aqui do lado, e agora tem, em 6 dias. E o incrível é pensar que isso molda tanto a cultura deles, né? Porque uma coisa que a gente brinca é que, hoje em dia até nem tanto por conta de celular e tudo mais, mas a gente brinca que japonês e máquina fotográfica é sinônimo, né? Ou seja, sempre que a gente via um turista japonês, o cara tava com uma máquina fotográfica no peito. Porque se ele visitar 16 vezes o Cristo Redentor, ele vai fotografar simplesmente as 16 vezes. Por quê? Porque o Cristo Redentor para ele sempre é a última vez que ele foi lá, né? Por não ter esse apego ao passado, né? E tá olhando sempre para frente. E eu me lembro também dessa época aqui, quando eu estava assistindo a TV e tudo mais, lá em 2011, acho que era no Discovery Channel, que tinha um senhor, cara, que já tinha mais de 70 anos pela fisionomia dele, e ele estava andando no alicerce que sobrou, cara, de toda a loja, tudo aquilo que ele construiu na vida dele. Aí chegou um repórter e perguntou, né, como é que ele estava se sentindo e tudo mais, né, aquelas perguntas que, poxa, né, era melhor não ter feito, né, eu pelo menos acho isso. E o incrível foi a resposta que ele deu, né, ele falou: o mar, por muito tempo, foi muito bom para mim. Eu é que estava no lugar errado. Olha só a resposta que o cara deu após ter perdido tudo que ele tinha na vida. E o mais maluco, cara, é que o repórter continua perguntando, né, e pergunta para ele: e agora? E ele diz: agora eu tenho a chance de reconstruir tudo aquilo que eu tinha construído num local mais seguro. Porra, de repente o cara levou 50 anos para fazer tudo aquilo, cara, e o cara consegue trazer a experiência olhando para o futuro de uma forma, assim, inimaginável, né? Ele não reclamou, não falou que não teve ajuda, não falou do governo, não falou nada. Ele falou isso, né? Que é uma coisa que eu fiquei olhando para a TV e falei: cara, não acredito que o cara consegue, né, num momento como esse, ter essa espiritualidade e dar uma resposta desse nível. Bom, seguindo. Eu vi que o nosso amigo Rodolfo, na semana passada, ele falou de 5S, e eu quero gastar poucos minutos aqui falando só dos 3 primeiros S's, e porque eu acredito muito no seguinte: por mais que a gente vá ouvir alguma coisa que a gente já sabe, muitas vezes a gente eleva o nível de conhecimento por ouvir de uma forma diferente, né? E o que eu estudei há pouco tempo é da onde surgiram esses S's e o que significam os ideogramas. Então, o primeiro S, que é o Seiri, traduzido como senso de utilização, ele tem aqui no canto, né, um ideograma que é o Sei, que significa adesão voluntária, né? Ele tem um feixe de galhos aqui todos amarrados, que mostra que está todo mundo unido, coeso, né? Por isso a adesão voluntária. Né? Na semana passada, minha tia mandou uma mensagem para mim para fazer parte de um grupo para ajudar o pessoal da Vila Torres. Eu entrei, isso é adesão voluntária, a gente entrou para ajudar aquela comunidade. Isso, por que eu estou falando isso? Porque isso é o Sei. Se a gente pegar os outros 2 ideogramas aqui, ó, esse primeiro aqui significa Senhor da Terra, que é o Vu, e Uri, que dá nome ao Seiri, significa loteamento. Ou seja, esses 2 ideogramas aqui mostram o senso de parcimônia que o Shogun tinha que ter com os campesinos para dividir a terra de forma justa. E isso tem que ser algo compartilhado por todos, né? Isso é o senso de utilização, que foi traduzido de forma relativamente simples. Mas se você imaginar que a pessoa apaga a luz quando sai da sala, que a pessoa fecha a torneira quando está escovando o dente, né? Que ela não deixa sobrar um grão de arroz no prato, e que ela reutiliza. Há pouco tempo, eu fui numa palestra da Roncha, e o Sami Obara falou que eles reutilizam envelope, até não dá mais, cara. Aí uma pessoa perguntou, né, mas por que uma empresa como a Toyota, que tem bilhões, né, de patrimônio e tudo mais, se preocupa com envelope? Ele falou: a pergunta não tem que ser essa. A pergunta tem que ser a seguinte: por que qualquer empresa, independente do quanto ela tem dinheiro, ela tem que desperdiçar um envelope? Não faz sentido, né? Então, inverte essa pergunta que você começa a ter as respostas corretas. Ou seja, 5S é muita questão de você ter isso no sangue e ter isso no seu comportamento. Vamos para o segundo. O segundo é o Seiton. Alguém sabe, turma? Aí de novo no chat. Alguém sabe de onde vem o tom? O Sei, de novo, a adesão voluntária está aqui do lado, tá? O tom é essa aqui, ó. Aí tem outra aqui do lado que chama o Gai. Estou falando do ideograma. O tom é tonelada.
Então vocês podem ver que aqui tem uma balança. Tem uma balança para mostrar que quando você coloca algo em ordem, você tem que colocar com tal peso que ninguém tira de ordem. Que a pessoa só vai tirar de ordem se ela quiser sacanear o processo. Ou seja, se você sabe claramente onde colocar o livro na estante da biblioteca, porque você definiu a rua, a fila, a coluna e o local, ficou muito claro, ficou muito óbvio, né? E além de tudo, a balança também sinaliza que tem que ter um trabalho padrão, tem que ter um treinamento constante e que todo mundo tem que seguir, não há escolha, né? A pessoa não pode fazer diferente, ela pode sim sugerir para que você melhore o processo, mas o processo que você tem aqui, ele tem que ser seguido por todos, por isso o peso do tom. E o terceiro, para não ir demais aqui, o que eu acho legal do terceiro, e muita gente fala que 5S é limpeza, né? Limpeza é só um dos 5S, né? Que é o do meio, que é o Sei Sou. O Sou é a última aqui, que é uma vassoura. E tem um aqui no meio, que o nome dele é T, é uma espada com uma bainha, né? A espada com a bainha, junto com a vassoura, sinaliza que assim, as pessoas deixam tudo limpo, não precisa ter uma equipe de limpeza, né? É uma coisa maluca quando você vê no Japão, a Steel Kawasaki, por exemplo, tem todos os seus jalecos brancos, né? Todo mundo usa jaleco branco. E além disso, os banheiros são limpos por níveis hierárquicos diferentes aos finais de semana. E isso acontece também nas escolas no Japão, né? Ou seja, qual que é o senso de limpeza que uma criança tem quando ela tem que ajudar a limpar o banheiro da própria escola? É coisa maluca. E esse primeiro sei aqui é um sei diferente do anterior, que não significa adesão voluntária, significa límpido e cristalino. Bom, eu vou pular os outros dois, mas o que eu queria trazer aqui era uma visão um pouquinho diferente para a gente entender a gênese da coisa, né, de onde tudo isso surgiu. E de novo, né, quando a gente fala de saúde, autodisciplina, né, asseio, etc., nós estamos falando de cultura, né. Eu, trabalhando na Volvo, eu fui algumas vezes para Lima, e lá em Lima tem uma característica que, quando eu cheguei lá, eu já percebi que é o seguinte: as ruas não tem bueiro, o meio-fio é muito baixinho e não há calha nas casas. Ou seja, lá praticamente não chove. E fica um carrinho limpando o armazém o tempo todo, né? Aí eu fico imaginando como que será que é o terceiro sei, o sei sou de limpeza na cabeça de quem nasce nesse local, né? Provavelmente é diferente da minha, porque aquela é a realidade dele, né? Então é uma coisa, assim, complexa de você discutir, você tem que entrar, né, na cultura de cada um. Mas seguindo, o que eu queria falar? Tomar uma aguinha aqui. No final do século XIX, o Japão deixou de ser feudal e passou a ser império. E quando que isso começou? Ele começou em 1854, quando um cara chamado Comandante Perry, americano, praticamente invadiu o Japão, porque ele ameaçou, ele falou que se o pessoal não aceitasse negociar com ele ia invadir. O Japão era totalmente fechado na época. E até isso eu faço uma analogia com uma visita que eu fiz com a minha família há pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, tem alguns anos já, né? Chegou um camarada, 2 metros de altura, vendendo uns Badulac lá, e o argumento dele foi: eu podia estar roubando, podia estar matando, eu tô aqui fazendo meu trabalho. Claro que eu comprei, né, cara? Porque com um argumento desse é melhor não correr risco. Então é mais ou menos o que aconteceu com o Japão quando os americanos lá estiveram, né, na metade do século XIX. Aí começou toda uma crise interna, né, e eles teve 2 grandes clãs lá que começaram a se revoltar por conta de impostos e tudo mais, e culminou na promulgação do Império, que foi, se não me engano, em 1867, quando o Meiji, que o nome dele é Mutsuhito, mas ele ficou conhecido como Imperador Meiji por conta da era Meiji, que foi até 1912, né? E o mais incrível foi que essa época foi uma espécie de iluminismo no Japão. Por quê? Porque esse cara promulgou o que ele chamou na época de Carta dos 5 Princípios, tá? Eu peço desculpa de ter colocado o texto aqui, eu vou ler, mas como é uma carta de 5 princípios, é importante. Olha só o que ele escreve. Mediante esse juramento, denotamos como nosso objetivo o estabelecimento de uma prosperidade nacional ampla, da elaboração de leis e de uma Constituição Nacional. Primeiro tópico ali. Serão amplamente estabelecidas assembleias deliberativas e todas as questões serão decididas em discussões abertas. Olha só que legal, todo mundo junto, chegando a um consenso e uma vez da porta para fora, todo mundo está alinhado com a decisão que foi tomada por todos. Segundo, governo e povo agirão em harmonia, executando com energia questões administrativas. Terceiro,
Nenhum cidadão, civil ou militar, será desencorajado na busca de suas aspirações. Olha como ele injeta motivação na turma. 4. Os maus costumes do passado serão abandonados e a justiça universal deverá prevalecer. E por último, o conhecimento deve ser buscado ao redor do mundo para fortalecer as bases do regime imperial. Aqui ele mandou 5.000 pessoas para fora, para o Ocidente, buscar conhecimento, para conseguir, na volta, elevar a indústria e criar a indústria no Japão para que o Japão pudesse fazer frente a várias empresas ocidentais. E ele pegou um país totalmente feudal e ele conseguiu, na virada já do século, ele conseguiu praticamente eliminar todo o analfabetismo que tinha no país. O país praticamente não tinha analfabeto nenhum mais em 1905. Olha o que foi escrito aqui, ó. O melhor entendimento do terceiro S é não limpar, é eliminar a fonte de sujeira, eliminando a causa raiz. Isso aí. A coisa mais legal que a gente tem falado bastante, até num trabalho que a gente tem feito em concessionárias, é deixe do jeito que você gostaria de encontrar quando você chegasse. Né? Falando um pouco dessa questão do S. Obrigado, Jorge. Então, o mais legal aqui, né, que quando ele criou, voltando aqui ao tópico 5, né, quando ele criou as famosas Zaibatsus, que são os grandes conglomerados industriais japoneses, que ele criou mandando essas pessoas buscarem conhecimento ao redor do mundo e voltar, e é por isso que a gente vê até hoje que as grandes empresas no Japão têm nome de família, né? A Honda, Mitutoyo, Sumitomo, Shimizu e assim vai, etc. Ou seja, ele pegou as famílias na época, as pessoas na época e pediu para que elas desenvolvessem determinado ramo, né? Aí foi, né? Não só a indústria, mas banco, etc e tal. E aonde que esse cara aparece, turma? A figura do Meiji aparece nesse filme. Tudo bem que ele é meio hollywoodiano, né? Ele mostra essa figura aqui desse americano que na verdade não existiu, né? Lendo um pouco a história, existiu um francês que fez algo parecido com isso, mas não exatamente. Mas o que eu queria comentar, e eu vou pedir licença aqui para vocês, cara, mas o filme é de 2003, é quase maior de idade. Quem não assistiu, sinto muito, eu vou contar o final. Paciência, né? Se não quer, me deixa no mudo, sai da sala por 1 minuto, daqui a pouco eu volto. que é o seguinte, no final, né, quando os samurais foram praticamente dizimados, né, e o Katsumoto aqui, ele se torna o grande amigo do Tom Cruise, né, porque o Tom Cruise ao longo do filme, né, ele deixa de ser esse americano que está aqui em cima, né, tomando uísque, e passa a entender toda essa cultura, todo esse lado espiritual que o japonês tem. E no final, ele entra na sala, o imperador está lá, né? Tudo bem que ele foi responsável, né, por ter praticamente dizimado aquele clã que era contra o império, e ele coloca a espada no chão e diz: se você acredita que eu sou seu inimigo, me avise que eu terei o prazer de tirar minha vida agora. Né? E como o Meiji, né, no filme, ele está muito entristecido, né, pela morte do Katsumoto, ele fala, inclusive, eu não tenho mais interesse em negociar com os americanos. Aí os americanos que estão na sala saem, cara, insultados, e ele diz o seguinte: os seus canhões, as suas roupas, as suas armas e tudo aquilo que você tem para me oferecer, isso não é riqueza. A verdadeira riqueza do meu povo é o que eu estou vendo na minha frente, é a lealdade do povo japonês. Aí o primeiro-ministro dele, né, que foi quem criou toda essa mobilização para destruir os samurais, que tem um bigodinho estilo Hércule Poirot, chega para ele e fala: mas imperador, você tá maluco? Como é que você faz uma coisa dessa? Ele fala: eu não só vou fazer isso, como eu vou tirar todos os seus bens para distribuir ao povo japonês. Aí ele diz: mas isso será a minha ruína. Bom, se você não pode sobreviver a isso, faça uso dessa espada, né? E é claro que ele não faz, ele recua, e naquele momento o Meiji se aproxima do Tom Cruise e diz: me diga como foi que ele morreu, né? Se referindo ao Katsumoto. E o Tom Cruise fala: não, eu vou dizer como foi que ele viveu, né? Mostrando tudo aquilo que ele trazia de crença, de princípios e tudo mais, que o Meiji considera como sendo a grande riqueza de um país. E convenhamos, né, turma? Um país que não tem minério, que não tem petróleo, que a terra é pobre, né? Que é um local, como a gente acabou de falar, que nem é propício para se morar, que praticamente não tem riqueza nenhuma. Chegou a ser a segunda maior economia do mundo, né? Foi até a metade da década de 90, pelo menos, depois a China ultrapassou, por questões de demanda interna, etc. Mas imagina, o Japão, segunda maior economia do mundo, mostra um pouco o poder que esse povo tem de, como a gente falou no início, né? Arregaçar a manga e seguir adiante. Aí eu queria passar um pouquinho, né? Porque na verdade são duas grandes falas. A primeira é sobre o Japão em si, e a segunda, eu vou pular lá na frente e já vou para o Japão pós-guerra, e quero falar de uma empresa chamada Toyota.
E essa imagem aqui, vejam como ela se assemelha bastante àquela primeira imagem que eu mostrei lá atrás, falando da questão do tsunami, né? É uma imagem muito parecida, só que essa imagem aqui é de pós-guerra. E eu coloquei alguns tópicos do que aconteceu com essa empresa, pelo menos naquele período de crise. Então a gente vê, né, que eles criaram a fábrica de Coromo, no modelo AA, em 1936. Esse carro, ele era inclusive muito avançado para o seu tempo, né? O, o, como é que é o nome dele? O Sakishi, ele dizia, abra a porta em o mundo inteiro. Ele foi o grande criador na época, inclusive ele tinha os teares, né? E o interessante, depois, quando a gente for falar num outro momento dos pilares da casa da Toyota, quando a gente falar do Jidoka, a gente volta à questão dos teares, porque ele criou teares que eles paravam automaticamente se um fio fosse rompido. Ou seja, ele criou todo o conceito da automação, de prover inteligência à máquina, para que não fosse preciso colocar uma pessoa sempre observando a máquina, porque isso era puro desperdício. E o filho dele, o Kishiro, junto com ele e tudo mais, eles viajaram para os Estados Unidos e viram o quanto eles estavam, se não me engano, eles eram 9 vezes menos produtivos do que os americanos, né? Eles viajaram e nessa viagem que eles tiveram a ideia de criar um departamento lá dentro, né? Aí, nesse momento que a empresa também passou a se chamar Toyota, porque até então era Toyoda, né? Porque o sobrenome deles é Toyoda, eu não escrevi errado ali não, justamente porque a quantidade de traços para escrever Toyota são 10 e para escrever Toyota são 8, e 8 é um número que passa uma mensagem de prosperidade, né? Então eles mudaram, né? E até por ser mais fácil de falar, etc e tal. E a empresa pegou esse nome na época. Então eles foram para os Estados Unidos, viram quanto os Estados Unidos era avançado em relação a eles queriam alcançar os americanos, até por uma questão de honra, né? Eu preciso ultrapassar os americanos, só que eles tinham nada, eles tinham que começar tudo do zero. Então eles começaram em 36, fizeram esse veículo, só que faltava quanto tempo para a Segunda Guerra, turma? Faltavam só 3 anos, cara. Aí o que acontece? Eles estavam super motivados, né? Como você vê aqui, ele era conhecido até como Thomas Edison do Japão, pelos seus inventos e tudo mais. O Sakishi falou, cara, eu tenho que contribuir para a sociedade através da realização de algo de valor. Eu acho muito legal essa frase, que ele já coloca isso, valor na época, né? Década de 30. Só que a gente passa pela Segunda Guerra e percebe que a situação foi tão crítica que em 45 eles tiveram uma escassez muito forte de alimentos, né, levando a Toyota a cultivar produtos nas suas instalações para alimentar seus colaboradores. Para vocês terem uma ideia de como foi difícil esse período, né? E olha só que frase, olha como é que muda um pouco a questão, né? Continuarei a esforçar-me até cair. E aí você vê que a crise financeira foi tão pesada na década de 50, e o Kishiro coloca essa frase que mostra muito sobre o que é o TPS, né? O que é o sistema Toyota de produção. A condição ideal para fazer algo ocorre quando máquinas, instalações e pessoas trabalham juntas para adicionar valor sem gerar qualquer desperdício, né? E aqui vem, né, todo esse conceito que está no sangue de você reutilizar o envelope, por exemplo, até o final, porque não faz sentido eu jogar ele fora se ele ainda é útil, né? Isso vale para tudo. Seguindo, a situação se tornou muito difícil, né? Se deteriorando estava, e eles estavam com dificuldades muito grandes até para pagar seus trabalhadores. Eles conseguiram, né, num bate-papo com o sindicato e tudo mais, trabalhar numa política de não demissão, negociando redução de salário, mas a situação estava praticamente insustentável, eles tinham que retomar as negociações, né? Eles podiam voltar para o sindicato e quebrar esse acordo de não demissão, mas isso faria com que eles tivessem que quebrar também a relação de confiança que eles tinham com os trabalhadores. E evitando, né, que isso acontecesse, o que aconteceu? O próprio Kishiro, né, juntamente com outros executivos, isso ali no início da década de 50, se manifestando solidariedade com os colaboradores, ele mesmo se demitiu. E quando isso aconteceu, foi gerada uma onda de demissão voluntária que permitiu à empresa sobreviver a toda essa turbulência financeira. Aí eles conseguiram passar por isso, aí a gente percebe aqui que em 53 eles criam o Total Quality Control, e quem que eles levaram para o Japão? Ninguém menos que o Deming, e o Deming foi condecorado com a Ordem do Tesouro Sagrado, que foi o próprio Meiji que criou isso lá no final do século XIX, né? Por quê? Porque eles precisavam de ajuda para fazer com que os produtos japoneses passassem a ter qualidade, porque na época eram produtos de má qualidade, baixíssima qualidade, né? Aquilo que a gente viu há uns 20, 30 anos atrás, acontecendo com a China, e hoje a China está com produtos muito melhores, né? O Japão passou por isso na virada lá no pós-guerra. Aí depois disso a gente vê
os slogans, né, voltaram a ser otimistas de novo, né, good thinking, good products. Em 57 já levaram o Toyota Crown para Los Angeles, só que foi um veículo que não deu muito certo lá, vendeu pouco, ele era um veículo que ele consumia demais, ele não estava muito adaptado às rodovias dos Estados Unidos, que já eram rodovias grandes, largas, etc. Ele consumia gasolina e consumia óleo. Então eles trabalharam muito forte na qualidade do produto e entender o cliente para buscar o que realmente o americano precisava. Em 66 eles criaram o Toyota Corona e venderam 20 mil unidades lá, e esse veículo já foi um sucesso. Por quê? Porque esse veículo já estava totalmente adaptado à realidade americana e foi muito bem recebido pelos americanos. Em 75, um ano bom esse, hein, turma? Pablo, Portela, eu sei que vocês vão gostar do que eu tô falando. A Toyota se torna a marca importante mais vendida nos Estados Unidos, cara. E hoje eles têm 15 fábricas lá e tem mais de 30 milhões de veículos produzidos localmente. Ou seja, se eles queriam, de alguma forma, superar os americanos, né? E mostrar que eles eram capazes, eles conseguiram. E conseguiram isso dentro do território americano. E hoje, se você pergunta para um americano que carro ele prefere, né? Principalmente agora nessa onda de carro híbrido, bateria e tudo mais, o próprio americano não hesita em dizer que o carro japonês é muito melhor, né? Não é à toa que a gente vê Detroit, por exemplo, praticamente abandonado, né? Faz tempo que eu fui lá e já estava feio, foi no começo dos anos 2000. Eu imagino como é que esteja agora, né? Um lugar meio que fantasma, praticamente. Até por conta de algumas forças sindicais na época e tudo mais que acabaram impactando bastante a indústria no local. Aí, turma, 1935 está dentro do que eu imaginava. Eu não coloquei à toa essa questão de mobilização. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu aprendi com meu amigo Jô que o aprendizado se aprende realmente fazendo, né? O famoso que ele chama de learn by doing. Nós não estamos fazendo essa aula ao vivo à toa, e eu acho que o aprendizado mesmo se dá quando a gente de alguma forma discute e tudo mais. Você não tem o Jô dando uma aula de mais de meia hora sem colocar pequenos grupos para discutir. Então, o que eu pus aqui? Eu pus essa pergunta: quais cenários vocês imaginam que possam surgir pós-Covid-19? Tá? Então, eu quis trazer isso à tona, porque nós estamos todo mundo vivendo essa realidade. Qual desses cenários você acredita que é o ideal? Eu sei que essa primeira pergunta aqui já dá bate-papo para horas, né? Quais cenários você imagina que possam surgir? Mas assim, qual vocês acreditam sendo o ideal? Que tipo de mobilização deveria ocorrer para que ela aconteça? Aí, o que eu quero fazer, turma? Eu quero dividir o time em várias salas. Eu consigo no Zoom fazer isso, tá? Eu vou colocar 4 pessoas por sala e vou dar um tempo muito curto para vocês. Vou dar 5 minutinhos só para vocês conversarem mais ou menos sobre isso, depois a gente volta, o próprio Zoom vai trazer vocês para a plenária principal, tá? E o legal de tudo isso é que não só vocês vão conseguir colocar a opinião de vocês, e claro, quem quiser não participar da discussão, deixa os outros 3 falarem, não tem problema nenhum. E quando a gente voltar para a plenária principal, também não vai precisar cada um apresentar o que foi discutido, né? Eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser comentar, até como foi o que eu expliquei até agora, etc. Mas, assim, não se sintam acanhados, né? Não saiam da sala já, vale a pena, né? Eu tenho participado do encontro diário, em que a gente tem feito isso e tem sido muito legal, porque eu estou conhecendo muita gente de outros lugares, tudo mais do Brasil, e vale a pena esse bate-papo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar o share aqui agora. Nós estamos em 54 pessoas, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar 12 salas. Pode ser, turma? Pode sim, vamos lá. Vou criar 12 salas, vou deixar aleatório, quem vai colocar vocês juntos é o Zoom, não reclamem depois, porque não é culpa minha. Aí vocês se apresentam rapidamente, batam um papinho sobre essas perguntas que eu coloquei e, só uma coisa importante, tá? Assim que eu criar, vocês têm que aceitar. Por exemplo, vamos supor, Franco, que para você vai aparecer lá, aceitar que você vai entrar na sala 5. Vai ter mais umas 3 pessoas que vai aparecer lá como sala 5. Então essas 3 dando ok, automaticamente vocês já vão para essa sala menor e terminando o tempo que eu estabeleci aqui, vocês voltam para a plenária principal. Deixa eu só ver aqui como é que eu faço direitinho isso. Ó, 52 participantes, 12 salas. Estou criando elas aqui em torno de 4 pessoas por sala.
5 minutos. Ó, eu vou dar OK agora, tá? Então vai aparecer na tela aí para vocês aceitarem essas salas. 3, 2, 1, valendo. Ó, já tem o pessoal saindo da sala, então tá dando certo. Tem 1, 2, 3, 4, 5 pessoas me ouvindo. Se vocês quiserem, a gente bate o papo aqui. Não sei se vocês não quiserem entrar na sala ou não deu certo. A gente cria uma nova sala. Eu entrei numa sala aqui, só tinham 3 pessoas lá, eu retornei. Ah, você não quis ficar lá? Ah, mas eu posso ir pra lá de novo, é pra ser lá, eu tô indo pra lá então agora. Mas como é que você faz? Dá pra fazer? Eu não sei. Ah, apareceu só um link aqui na página, se eu queria ir pra essa página, e aí eu cliquei aqui e foi redirecionado pra lá. Aí quando chega lá tinha 3 pessoas, né, gente, estamos só com 7, e nem você não tava lá também. Não, mas eu não vou estar. A discussão é entre vocês. Ah, entendi, Daqui a 5 minutos desculpa. vocês voltam pra plenária principal. Ah, beleza, então entendi. Esse Joe aí é você, Jonilton? Oi, sou eu. Fala, maestro. Tudo bom ou não? Time forte, senhor. Você entrou agora? Ou você já tava? Você ficou no mudo, João, não tô te ouvindo. Ah, ele tá do lado da Giovaninha lá, ó. Tô escutando a vozinha dela. Ela tá agitando aqui, por isso eu vou deixar no mudo, Islan. Não, mas você entrou agora, Jô? Isso. É que eu dividi a sala em pequenos grupos pra debater um tema. Você ficou fora. Entendi. Entendi. Mas Como é que daqui a tá? 5 minutos volta todo mundo de novo. Fica aí, fica aí. Então vou ficar no mudo aqui, tá? Tá, o que que eu fiz, só pra você entender, tá? Eu passei todo um conceito, coloquei uma pergunta aqui em relação a quais cenários as pessoas imaginam que vai ter e botei o pessoal pra discutir. Eu falei que eu aprendi isso contigo, inclusive. Boa. Tá legal ou não? Cara, pergunta pros outros. Pra mim tá, eu tô curtindo, sabe que eu gosto disso? Então tá. Eu vou deixar no mudo aqui, senão a galera vai escutar a Gigi chorando aqui. Tranquilo, vai lá, vai lá. Ela quer ir junto levar a cachorrinha e fazer xixi na chuva, cara. Vai lá. Valeu.
Ó, o pessoal já está começando a voltar, mas tem 48 segundos ainda para terminar o tempo, porque ele dá 1 minuto a mais de lambuja. Fala pro tio Islan. Fala, oi, tio Islan, tô te escutando. Boa sorte. Oi, A Giovaninha. Gigi tá aqui. Beijo. Giovaninha tá te escutando aqui, Islan. Pô, eu tô vendo um cara parecido com você aí, Jô. Eu não liguei a câmera que você ia se assustar aqui, cara. Olha, o Zoom aqui tá me dizendo que praticamente terminaram já todo mundo, porque ele dá 1 minuto de lambuja, aí você pode clicar antes ou esperar vencer os 60 segundos, aí ele te traz automaticamente para a sala. Eu vou voltar a compartilhar a tela, vamos lá. Turma, alguém gostaria de... Eu falei que não era obrigatório, mas é legal ouvir alguns, né? Acho que uns 2 ou 3 seria legal. Alguém gostaria de compartilhar como é que foi esse bate-papo? Se tiver muita gente, usa a mão. Se não, tira o microfone do mudo e desce a linha. Ô, Islan, Vai lá, Pablão. rapidamente, estava o Felipe, o Fernando e a Paula, se eu não estou equivocado, no nosso pequeno grupo, né? Cada um deu o seu ponto de vista, né? Em relação a esse movimento. E, aparentemente, o que temos certeza é que iremos mudar, né? Talvez com mais ou menor grau de otimismo ou pessimismo, né? Mas estamos já passando por um processo de evolução, desenvolvimento. E para deixar o gancho, e aí eu encerro a minha fala, né? Isso nasce lá no imperialismo, passa pelo fascismo, comunismo, liberalismo e talvez a gente chegue num novo modelo social, político-social, que é o que a gente está vendo agora e que talvez a gente converse um pouquinho mais na próxima semana também no nosso webinar. É isso. Legal, Pablão. Assim já deixa o gancho, cara. Show de bola. Alguém mais? Oi, lá, Rodolfo aqui. Vamos lá. Boa noite, né? No Boa pequeno noite. grupo que nós caímos ali, na sala 5, estávamos eu, deixa eu só ver aqui, o Éder e o Cristiano, né? E uma frase que surgiu assim na nossa discussão foi um comentário que o governador de Nova York fez nessa semana no pronunciamento. Ele disse o seguinte: não existe a possibilidade de voltarmos ao normal pós-Covid-19. O máximo que pode acontecer é criarmos um novo normal, né? Porque o mundo vai ser diferente pós isso, né? Sem dúvidas, né? A gente já percebe que tudo está muito diferente, né? Os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos comportamentos estão diferentes. E um cenário que a gente conversou bastante que vai acontecer é as pessoas se tornarem mais humanas, né? Isso tem acontecido agora, né? Nós temos visto essa mobilização das pessoas sendo mais humanas em todas as suas relações, né? Você comentou aí do exemplo que você entrou num grupo para ajudar uma pequena sociedade. Tem acontecido muito isso aqui próximo à minha casa também, as pessoas têm se mobilizado. Eu vejo que a gente vê grandes montadoras mudando o seu core business para ajudar a sociedade, né? Nós vimos a fábrica da GM, que agora disponibilizou os engenheiros e técnicos para reformar respiradores, né? O Pablo está liderando um grupo de estudantes de engenharia mecânica para consertar respiradores para a sociedade, né? Coisas que antes a gente Pescador, nunca Rodolfo. estava acontecendo. O Alexandre Pescador. Quem está liderando é o professor Alexandre Pescador. Isso. Só para dar os méritos aí. Tá bom? É que eu vi na foto você lá também, eu não sabia o nome dele, mas é verdade, professor Alexandre. Então, a gente tem percebido que o novo normal vai ser isso, né? Sociedade mais humana, né? Eu espero que a gente não perca isso, né, ao longo do tempo, né? A gente não sabe que de Maravilha, Rodolfo. Seguindo aqui... Até só máscara. um último exemplo que tem acontecido lá perto da casa do meu pai, lá em Cambé. Um amigo meu, ele tem uma fábrica de bolsas. Eles pararam a produção de bolsas e estão produzindo máscaras de tecido, né, para doar para os hospitais, para ajudar as pessoas que estão lá, né?
não para a equipe que trabalha, mas para os acompanhantes, para os próprios pacientes, né, que devido à falta de material, tem ajudado na segurança deles, né? Maravilha. O Denis é o próximo aqui. Vou baixar a mão do Rodolfo. Vai lá, Denis, tira do mudo e desce a lenha. Vamos lá. Pessoal, Travou para mim? Eita. Deixa eu sair daqui. ideia do que está sendo feito. Seja Deu problema. uma reviravolta que alguns trataram de observação. É lógico, não é uma crítica. Eu acho que a gente vai valorizar, vai dar mais valor àquilo que realmente tem valor para a gente, como pessoa. A área econômica vai poder se prevenir, a área global vai se atentar para aquilo que realmente precisa, as parcerias, e fortalecer essa divisão que é única, porque todo mundo vive num único planeta. Eu acho que, em resumo, seria isso. Desculpe se eu me estendi. Tranquilo, Denis. Eu não sei se vocês viram, mas eu caí, mas voltei rapidinho. Sei lá, a internet tá meio estranha nessa na situação, todo mundo em casa aí, cara. O importante é não ter se machucado, Isla. Boa. Esse é o papo. Não tô vendo mais nenhuma mão levantada. Alguém mais quer falar? Olha, Islan, rapidamente aí falando, Vai lá, Jorge. eu acho o seguinte, a gente tem que ter sempre em mente a condição otimista, né? Dá para ver agora como que a relação humana está se tornando em voga, vamos falar assim bonito. Ações, união, enfim. Mas eu tenho um pouco de preocupação, dado o que as organizações também, como a gente está vivendo globalmente em relação à parte política, o que pode vir a ser uma decisão global também, né? A China mesmo, por ser comunista, ela conseguiu um controle muito eficiente, e a gente tem aí governos como o Trump, temos aqui o governo como o nosso, né, o Bolsonaro, então a gente tem uma tendência muito mais controladora, né? Então, eu tenho um pouco de preocupação se esse cenário todo vai vamos dizer, vai sobressair sobre uma situação de um controle mais justo das organizações, enfim, e até mesmo dos governos. Tem uma preocupação, não é que eu seja a favor disso. Não é à toa, né, que eu coloquei justamente essa primeira pergunta. Quais cenários vocês imaginam que possa surgir pós-Covid? Até coloquei a semana passada no LinkedIn a frase de um livro que eu li, de um espanhol, que ele diz que, poxa, os tempos, alguma coisa assim, né? Os tempos estão ruins, mas eu tenho medo que os próximos sejam ainda piores. Espero que não, né? Espero que a gente esteja indo para um outro nível de consciência e talvez esse vírus tenha vindo só para acelerar algumas mudanças que já deveriam estar acontecendo há mais tempo. O tempo vai dizer. Maravilha, turma? Posso seguir aqui ou alguém mais quer falar? Eu vou seguir, que nós temos, deixa eu ver aqui, 7 minutos, tá praticamente no fim. Eu coloquei aqui uma frase da Clarice Lispector, né? Superar é preciso, Oi, seguir em frente. Oi. Oi, Jô, cara, se escutarem barulho, é a Gi que tá Bora, Jô. agitando aqui. Bem rapidinho, só um comentário, cara. Eu acho que tem que tomar só um cuidado para a gente não delegar, né? Eu sou menos romântico, eu acho que vai ser um futuro melhor, mas no curto prazo a gente tem que aprender ainda. E só tomar um cuidado para a gente não delegar para governos, empresas. A gente tem a tendência de delegar para os outros, né? Só chamar a nossa responsabilidade. Eu acho que a mensagem, o que eu acho é o seguinte: eu acho que nós temos que ver o que a gente pode fazer, né? Então, focar
nesse mundo, mas trazendo a responsabilidade para nós, né? Acho que essa é a reflexão que todo mundo deveria fazer. O que eu posso fazer hoje já, né? Não esperar governos, empresas, etc. Mas como que... Oi? O que você está respondendo, cara, é o último tópico aqui, ó. Que tipo de mobilização deveria ocorrer para que esse cenário ideal aconteça, né? O que você está dizendo é o seguinte: vamos utilizar aquela frase famosa do Gandhi, que é: seja no mundo aquilo que você quer que ele seja, algo assim, né? Faça a mudança que você quer ver no mundo, algo assim. Matou a pau. Isso aí, cara. Obrigado, Só isso, bicho. Show, valeu, obrigado pela contribuição. Aí, turma, eu coloquei essa frase que a Clarice Lispector diz, né? Superar é preciso, seguir em frente é essencial, olhar para trás é perda de tempo, passado, se fosse bom, era presente. Eu tinha outras frases, até eu fiquei na dúvida de qual colocar, mas um dos motivos que eu escolhi por essa é porque ela faz essa conexão com a cultura japonesa que não olha muito o passado, né? Não fica se lamentando muito no que aconteceu lá atrás, independente de ter sido uma catástrofe, vamos para frente, vamos arregaçar as mangas, porque nós temos muito trabalho a fazer. E eu estou colocando aqui, né, meu contato, LinkedIn, meu e-mail, opa. Tem também o meu WhatsApp para quem quiser entrar em contato. E eu já jogo, deixo o gancho, né, Pablão? Porque a gente tem que contar histórias. Eu já deixo aqui o próximo. Segunda-feira que vem, mestre Pablo vai falar o simples indivíduo em tempos exponenciais. Maravilha, assim nós damos sequência. Donatão, quer fazer algum fechamento? Tem uns minutinhos ainda. Mas lá, primeiro agradecer pela sua contribuição, agradecer pela sua disponibilidade. É sempre bom, é sempre legal essa discussão. Eu acho que todo mundo aqui está no mesmo barco e todos os comentários nos levam para um futuro, né? Que Deus abençoe a cabeça desses dirigentes aí, que quizá se eles soubessem fazer pelo menos um PDCA, a gente passaria certamente por essa situação um pouco menos machucado, mas faz parte, né? A gente vai compartilhar o material do Islã no nosso site, depois a gente publica o link para vocês baixarem o material, e na semana que vem a gente tem aí um outro convidado de peso, que é o Pablo, que vai estar com a gente aí fazendo essa abordagem legal, e a gente quer ir conectando esses eventos que a gente está fazendo para ver se no final a gente consegue produzir algo que faça diferença na nossa vida. Era isso que continha. Boa noite para todos vocês e estamos juntos aí. Um abraço, pessoal. Turma, muito obrigado. Agora dá para tirar do mudo todo mundo e... Um alô Valeu, geral. Islã, obrigado, hein, cara. Tudo de bom, hein? Valeu. Valeu, pessoal. Islã, abração. Isso aí, cara. Tem que usar o som, tem que ouvir mais. Isso é muito legal. Obrigado, turma. Show de bola. Obrigado, Islã. Curtiu muito, Islã. Abraço. Valeu, Islã. Boa semana, rapaziada. Valeu, turma. Fernandinho Vieira, figuraça. Obrigado, mestre Elcio.